E um Flamengo mordido, porque vinha de um resultado desastroso no meio da semana, com uma necessidade de dar a volta por cima, uma vontade, uma fome. Mas um adversário, eu acho que causou muita espécie no jogo de quarta-feira, porque a maioria dos jogos que o Flamengo, dos adversários que o Flamengo enfrenta no Maracanã, a maioria não tem a postura que o Deportivo Córdoba teve. A maioria não joga como o Deportivo Córdoba, principalmente as equipes brasileiras. As equipes brasileiras, quando vão enfrentar o Flamengo no Maracanã, elas já entram intimidadas. Elas já entram acuadas. Elas já entram assustadas e no inconsciente aqui, pensando assim, daqui a pouco a gente vai levar um gol. O Deportivo Córdoba não atuou desse jeito. E o Grêmio ontem, a facilidade, e lendo a entrevista do Felipe Luiz, eu li hoje no GE. Globo, ele não diz isso de uma forma muito explícita, mas ele se surpreendeu com a facilidade que o Flamengo teve no início do jogo. E quem viu a partida era incrível, porque o Flamengo saía tocando diante do olhar passivo, aquela marcação passiva. E assim, o Grêmio é um clube de características históricas marcantes. E essa passividade na marcação não combina com a história do Grêmio. Não combina. É raro. O Grêmio já teve times péssimos, times ótimos, mas assim, times que sempre combateram os, né? Sim. E esse Grêmio que ficou assistindo, dando espaço. Era um espectador privilegiado porque estava em campo vendo o Flamengo jogar. Não, e tem a ver com ideia mesmo, né? Que ideia maluca é essa de querer marcar o Flamengo com Cristaldo, Edenilson, Pavon lá na frente? Jogadores que até são bons, mas o time do Flamengo tem facilidade para costurar, para sair de pressão. E não são jogadores que exerçam tanta pressão assim, ou que pelo menos tenham velocidade para acompanhar, pressionar. O time do Flamengo escapa. E aí você toma um gol cedo. Tenta manter pressão, tenta manter intensidade no jogo. Você vai jogar o Flamengo? Não jogou o Grêmio. Como destacou o Maestro Júnior na transmissão da Globo, isso ficou claro até no segundo gol, sempre tinha um toque para trás do Flamengo. E era proposital, que era para chamar esse Grêmio. Vem, Grêmio! Aí o Grêmio ia. Opa! Aí nas costas, aquela avenida. Vou rodar os dois gols desde o começo, porque acho que são dois gols muito bonitos. Né? Diferentes, mas dois gols muito bonitos do Arrascaeta. Tá aqui o primeiro. Os dois vão concorrer a gol da rodada. A bola vai sair do Rossi. O Flamengo usa muito o Rossi para isso. Muito, o Rossi né? pisa que nem futsal. Pisa, fica chamando. Olha lá, o Grêmio tá todo lá no campo de ataque. Todo lá, time inteiro do Grêmio. Aí quando você abre o olho, o Flamengo tá lá te jantando. Michael, o erro de marcação, a Arrascaeta muito feliz, dribla o goleiro, 1-0. 1-0. Olha como tem campo, né? Olha o espaço. Olha como tem campo. Sim. O time inteiro tava no ataque, né? O time inteiro no ataque. Baita gol, pra mim, né? Baita gol, pelo menos. Porque esse jogo de ontem, ele foi apenas o destampar de uma chaleira de um Grêmio que está sobrevivendo na Copa do Brasil por causa do Thiago Volpi. Isso que eu ia pontuar. A gente não tá falando, mas pô, foi contra o Flamengo, Não, as duas passagens na Copa do Brasil foram... Porque, assim, o Felipe Luiz certamente ficou duas noites, pelo menos, sem dormir, depois da derrota de quarta-feira. Ele sente a derrota e os jogadores passou isso também. para o time teve a necessidade de dar uma resposta e ela veio. Né? Vamos mostrar o Felipe Luiz falando depois do abismo, da aula, use o termo que quiser, mas foi 2-0 assim porque o Flamengo quis. Se o Flamengo quisesse, vou fazer 4-0, teria feito 4-0 ontem e a gente ouve agora Felipe Luiz. Foi dessas vitórias da onde a gente vê que esses jogadores são grandes, né? Depois de uma derrota em casa, muito dolorida, por nós, como você falou bem, né, os torcedores, mas temos que entender que o futebol, essas derrotas, elas fazem parte. E depois da derrota, nem os jogadores são os piores jogadores do mundo, tem que trocar todo mundo, e nem hoje, depois da vitória, são os melhores jogadores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Isso realmente demonstra somente uma coisa, o nível dos jogadores, o nível dos atletas que estão hoje no Flamengo, né? E um deles é o Arrascaeta, como você falou. Olha, eu acho que a rodada para Flamengo e para Palmeiras comprovou, na minha opinião pelo menos, que a gente tem que ter uma régua diferente para avaliar tropeços dos dois times. Passa pano mesmo, como queiram. Então, assim, o Flamengo teve, para mim, uma noite desastrosa, um resultado horroroso.
contra o Central Córdoba. Mas assim, é uma noite fora da curva. Né? Você não tem que fazer muita espuma, porque assim, a chance de recuperar é muito grande. E o Palmeiras, que vinha tendo uma temporada abaixo, também, cara, assim, calma. Torcedores, calma, como bem dizia a Leila. Porque assim, ó, a comissão técnica já demonstrou a sua capacidade, os jogadores já demonstraram a sua capacidade. Não é possível que uma hora não fosse encaixar o Palmeiras, que é assunto para daqui a pouquinho. Então eu acho assim, tratar tropeços de Flamengo e de Palmeiras, eu trato de um jeito diferente do qual eu trato o tropeço do Santos, do Grêmio, porque eu sei de onde o Flamengo e o Palmeiras vão tirar para se recuperar. Mas, André, né? Isso não vai acontecer. No caso do Flamengo, às vezes, por exemplo, a reação ao jogo de quarta-feira, foi uma noite ruim e de um adversário que jogou muito bem. E vai ser difícil o Flamengo enfrentar no Maracanã adversários que joguem com a organização e a determinação que jogou o Central Córdoba. Mas aí vem o resultado inesperado e é tratado como se o Flamengo fosse um time imbatível. Não existe time imbatível no mundo. E aí você vai para a entrevista do Felipe Luiz, mais uma vez, uma boa entrevista do Felipe Luiz, em que ele admite que na quarta-feira cometeu erros, mas trazendo para o jogo de ontem, mostrando a capacidade dos jogadores de superarem o que aconteceu quarta-feira e terem uma atuação dominante no jogo de ontem. Isso vai acontecer. O que não pode hoje em dia é você sucumbir à chuva de críticas que toda derrota traz. Toda derrota hoje, ela é analisada do seguinte: está tudo errado, não serve para nada, onde já se viu, como se no futebol existissem equipes que só pudessem ganhar. Flamengo e Palmeiras só podem ganhar. Eles não podem perder. Porque quando eles perdem, nada presta, está tudo ruim. Não é isso. É claro que o Flamengo teve erros e os cometeu na noite de quarta-feira. Vai cometer outros. O Felipe Luiz falou isso ontem na entrevista. Nós vamos perder outros jogos. Isso é absolutamente normal. O Flamengo não é um time imbatível, como o Palmeiras não é time imbatível, como, aliás, no mundo não tem time imbatível. Agora, o importante é, em cada derrota, você não entrar com a cabeça baixa no jogo seguinte, e foi isso que aconteceu ontem no Flamengo. Falar do Arrasca, ele não jogou a estreia, né? Ficou de fora contra o Inter, não estava fazendo uma grande partida contra o Vitória, aí achou um golaço no Barradão, e a gente estava se questionando, cara, fisicamente, será que ele vai voltar? A Arrasca passou por uma cirurgia no joelho no fim do ano passado, esse é o gol contra o Vitória, e é normal que haja uma dúvida física, porque do talento dele, não vou nem colocar em discussão, porque é óbvio, ululante, a qualidade dele. E o jogo que ele fez no Sul, será um indicativo de que o Arrasca está de volta, Carlos Eduardo Lino? Fisicamente e tecnicamente inteiro? O Arrasca está discutindo contrato, apesar de ter contrato até 2026, né? Se eu sou Flamengo, eu seguro bastante agora, né? Segura a conversa, deixa o Arrasca mostrar que ele vida no Flamengo, como ele está falando, que ele quer realmente renovar esse contrato, mas dá uma segurada, tal, administra isso. Que jogador em fase de renovar contrato, deve ser alguma coisa inconsciente que dá nos caras, assim, eu não sei o que acontece. Eu tenho um do meu lado que já deve ter visto muito esse tipo de história. Você voava em fim de contrato? Eu renovei, eu fiz besteira. Eu renovei um mês antes da final da Copa do Brasil, de 2015. De 15? Aí depois eu falei com o Paulo Nobre, falei, pô, Paulo, você já esperado um pouquinho mais, né? Imagina, cara, quanto que não valia depois da final contra o Santos? Mas é claro que não é só isso, é a capacidade técnica de um jogador muito acima da média. Então, mas é legal que tem esse tipo de ambiente assim. É que eu gostei, assim, o cara queira ficar. Contra o Vitória, ele me pareceu muito limitado fisicamente. E ontem, não sei se foi o Grêmio que... Mas limitado fisicamente, você viu a dividida dele contra o Vitória, não, assim, a bola, fez aquele golzinho de Sim, assim. Mas foi um lance muito isolado, né? Ele não fez um grande jogo contra o Vitória. Ontem ele fez um grande jogo, não só pelos gols, ele fez um grande jogo. E, cara, torça para que esse seja o padrão físico dele, que ele tenha voltado bem. A projeção é para assim, certamente Felipe, a comissão técnica estão pensando nessa escada que ele vai subindo para chegar no Mundial de Clubes muito bem. Eu tenho assim a percepção que o Flamengo acredita, e essa crença não é infundada, que pode fazer um bom Mundial de Clubes. O que você considera um bom Mundial para um time brasileiro? Chegar, de repente, a se classificar na fase de grupos
e, de repente, dependendo do confronto após essa classificação na fase de grupo, quem sabe vencer esse adversário. Eu penso assim também, chegou nas quartas para um time brasileiro, ficou entre os 8, cara, parabéns. Exato. Cara. Cumpriu o papel, o que vier Cumpriu o depois... papel. E o que vier depois... Chegou nas quartas, parabéns, mas sem deixar de sonhar, porque... Cara, é difícil, é quase impossível Você não pode ir lá com um não europeu ser campeão, Mas é um jogo. Cara, às vezes... O problema é que não é só um jogo, né? O Mundial atual... Para passar de fase. Mas tem que ser muitos jogos perfeitos. Eu tô dizendo assim, eu concordo até as quartas, que eu cumpri o papel, e daí dali para frente é isso. É um jogo e aí, o que vier é lucro, porque então, é muito difícil. Assim, por isso, a partir do Arrascaeta, acho que, por exemplo, De La Cruz ontem fez um bom jogo também no Flamengo. O jogo do De La Cruz, ele não vai aparecer tanto para a torcida como aparece o jogo do Arrascaeta, porque o Arrascaeta é aquele jogador que faz gols. E geralmente... o Gerson jogou muito de novo. Então, você está tendo uma construção aí que vai fazer com que esse grupo... Estamos falando do Flamengo, porque eu acho que o Palmeiras também tem a mesma pretensão, que vai fazer com que esse grupo chegue no Mundial de Clubes almejando passar da primeira fase. Acho que o Flamengo tem tudo para passar da primeira fase. E aí depois, amigo, você vai para oitava de final, aí vamos ver o que acontece. É isso aí. E, cara, minha solidariedade é o Rossi, porque assim, eu demorei a entender a qualidade do Rossi. A bola vai tão pouco no gol do Flamengo, ele aparece pouco. Agora, quando aparece, ele está concentrado, ele fez uma defesa no fim do jogo, dificílima, e ele participa muito da saída de bola, cara. E assim, ele tá bem encaixado no time, Rizek, cara. te falar, um jogador para chegar no time grande ele tem que ser bom tecnicamente, isso acho que ninguém discorda, né? Só que a gente vê jogadores bons tecnicamente em times menores também. Que é aquele time, falando de goleiro, que vai um monte de bolas e tu faz 10 defesas, 15 defesas espetaculares, toma 1 ou 2 gols, mas fala assim, não foi por causa do goleiro, se não fosse ele, tinha sido mais. Mas o mais difícil, e é uma coisa muito subjetiva, né, e é difícil de mensurar, é essa questão mental. Porque, cara, goleiro de time grande é o goleiro de uma bola. E é ruim, porque imagina só, todos aqui praticam esporte, vai jogar tênis, tu entrou lá, aqueceu, sacou, rebateu, aí tu fala, Rizek, senta lá que agora vai entrar outro. Tu fica meia hora sem tocar na bolinha. Aí tu entra para um match point. O cara fica às vezes sem tocar na bola, por isso que toda hora o goleiro vai lá, pega a bola do lado da trave, faz assim para ver como é que tá o grip da luva, molha um pouquinho, seca um pouquinho. E tu não tem ação. Daqui a pouco tu tem que fazer uma defesa que te exige reflexo, elasticidade, potência, precisão, sem ter tocado na bola 20 minutos. Não é fácil, cara. Então essa parte mental do goleiro de time grande é sensacional. Por isso que às vezes alguns não conseguem performar em alto nível. Não é porque pesa a camisa, não. É porque essa parte mental é difícil, cara. E é difícil de treinar, de mensurar. E, cara, ele tem muita qualidade na saída de bola mesmo. O Flamengo usa muito ele, cara. Ele é sóbrio como goleiro. Muito ele. Ele joga muito bem. Ele é um goleiro, assim, bem sóbrio. Ele não tem espalhafato. Ele não procura chamar a atenção. Quando a bola chega, a defesa é feita de forma segura, assim como a reposição. É um Flamengo que está cada vez mais incorporando. Agora, fundamental, o que disse o Felipe Luiz ontem na coletiva. A resposta dos jogadores dias depois de um resultado frustrante e inesperado.